Você, pai, mãe, seu filho, sua filha passando por aquele período estressante de vestibular e você aí muitas vezes sem saber como agir, o que fazer, sofrendo junto com ele, sem perceber, transmitindo ansiedade, pressão, porque o vestibular de hoje não é o mesmo vestibular de antes. Porque agora é plataforma, é site, é aplicativo, não sei nem te falar como que é hoje, porque na minha época também era diferente. E você, né, Flávia? Que fase delicada, tanto para o aluno quanto para os pais. Porque né? a Flávia é experiente, gente. A Flávia tem um filho... Eu tenho um filho que acabou de entrar na faculdade, que está 1 ano já na faculdade, e tem um outro que vai fazer o ano que vem. Então, assim, eu na pele sinto, né, toda essa ansiedade que dá de saber o que vai acontecer e principalmente os cuidados que a gente tem que ter, né, de como que eu tô lidando. Será que eu tô lidando bem com isso? Será que eu tô pressionando demais? Será que eu tô pressionando de menos? Será que tá muito fácil para ele? Será que eu posso estar adoecendo o meu filho? E o legal... É uma situação delicada. E o legal é que mesmo nessa fase sendo difícil, existem estratégias, manejos que você consegue passar com mais leveza. Sim, sim. E por isso a gente chamou uma pessoa expert, especialista nesse assunto sobre vestibulares, educação aqui na fase da adolescência, né? E ela é fundadora da escola CRF. CRF de Raíris. Muito prazer. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. E eu queria falar o que é o R de raiz, F de faete. Ainda bem que a fase de vestibular nossa passou, né? É isso mesmo, CRF, né? Educação individualizada e assessorias. Nós somos uma escola, né, de ensino individualizado, então todos os alunos têm grades específicas de horários, então nós temos 200 alunos, são 200 horários diferentes, 200 planejamentos de estudos diferentes, então a gente personaliza, eu falo, até as últimas consequências. E fazemos a assessoria estratégica, ensinamos o aluno a estudar, como se organizar, com técnicas de memorização e principalmente estratégia de provas focada aí para o vestibular, né? Então, nesse período, a gente acompanha, por exemplo, semana passada foi o SISU. Então, tem toda uma estratégia, toda um passo a passo que o aluno tem que seguir para conseguir a vaga. Então, hoje em dia, não é mais só fazer a prova e esperar o listão e ver se o nome tá lá ou não. Hoje em dia, tem toda uma estratégia na aplicação dessa nota, né? Como nós vivemos aí semana passada com os nossos alunos. Então, a gente também faz essa estratégia que é para a família, né? Não só para o aluno. Não é só chegar e fazer a prova, colocar a nota em qualquer lugar. Não é, Paulo. Hoje em dia tá bem... Eu falo que é tipo uma bolsa de valores, que é a flutuação de nota, tendência, análises estatísticas, que inclusive a nossa plataforma faz, nosso software, para prever os resultados e calcular as chances de aprovação, porque às vezes o aluno não tem a nota para passar, mas por essas análises estatísticas a gente consegue afirmar aí com 98% de certeza que ele vai ser chamado. Então, Raíris, isso é mais um motivo para deixar tanto os alunos quanto os pais de cabelo em pé, né? Super! Gente, o que é aquilo da questão do SISU? Meu Deus! Eu não sei o que é, eu não faço a mínima ideia como que é. Isso mesmo. Meus pacientes falam, mas eu não faço. Você passou por isso, mãe, são 5 dias, 5 né? dias. A pessoa jogando a sua nota para ver em qual lugar ela pode estar. E aí ela pode, sei lá, apostar no lugar errado, perder a vaga. Isso! É uma coisa que o Porque coração fica... a nota pode estar alta, mas tem a tendência de diminuir. Então, às vezes, ele perde a vaga na universidade que ele quer, na universidade dos sonhos, porque não sabe fazer essas análises. No CRF, a gente faz essas assessorias em conjunto com a família, né? E é muito legal mesmo, Flávia. Os pais, às vezes, chegam cabisbaixos, achando que não vai dar, que tá tudo perdido. E ele sai com brilho nos olhos. Teve uma que chorou. Semana passada agora. Teve uma que chorou. Meu Deus, graças a Deus tem chance, não é possível. E os pais que não têm vocês, como que eles fazem? Teve outro que falou que ia conseguir dormir. Nossa, graças a Deus, agora eu vou conseguir dormir. Sim. Porque é toda uma burocracia hoje em dia para conseguir uma vaga, né? E lá com
vocês, qual que é a diferença com o trabalho de vocês, por exemplo, de um cursinho tradicional? As aulas, elas são específicas para os objetivos e pelas dificuldades dos alunos. Então, no cursinho tradicional, é uma turma de 100, 150 alunos, né? O professor, ele tem que dar toda a matéria com a mesma intensidade para tudo. Porque existem pessoas que querem FGV, que querem USP, que querem INSPER, que querem nutrição, psicologia, direito, medicina. Então, tem que passar por todos os conteúdos da mesma maneira para atender todos os alunos que estão lá presentes. No curso individualizado, a gente consegue moldar o peso, a gestão de tempo, o tipo de aula, o formato da aula, a adaptação que o aluno precisa. Então, a gente consegue moldar 100% baseado na dificuldade do aluno. Eu tenho umas pacientes, por exemplo, que fizeram todo o processo esse ano. Algumas não passaram, principalmente quem tenta medicina pela primeira vez, que é mais difícil. E elas estão voltando agora dessa semana, desse período que perceberam que não passaram, extremamente desanimadas, que eu acho que é comum, mas perdidas, porque elas, assim, até pela nota do Enem, por exemplo, elas percebem, nossa, eu fui muito bem em humanas e em exatas eu não fui bem, eu preciso priorizar exatas, mas eu não sei por onde priorizar. E às vezes a própria instituição onde faz cursinho também acho que é mais generalista, não ajuda. Então essa dor que os filhos passam, e muitas vezes é uma dor até de decepcionar os pais, porque assim, o pai pagou o ano inteiro o cursinho, eu cheguei aqui, não passei mais uma vez. Exatamente. Mesmo, Paulo, você trouxe assim, as principais dores, isso aqui é assim, é 100%, tá? Sim. De alunos pré-vestibulandos, todos eles. Mas é possível passar por isso, é possível, por exemplo, ter estratégias do qual eu consigo passar por essas dores e ter uma direção em cima do que não sei, continuar fortalecendo aquilo que eu fui bom, que eu fui bem, e melhorar muito aquilo que foi meu tendão de Aquiles, por exemplo. Exatamente, exato. Então, falando em saúde mental, o que você acha? Quais são os pontos que você acha que são os mais frágeis ali para os alunos ao longo do ano? Não só nesse final, né? Mas até porque tem que economizar e se equilibrar ao longo da vida, economizar energia, fazer estratégia, para que no final do ano esteja equilibrado emocionalmente. Exato. Né? E o que você acha, assim, ao longo do ano? Quais são qual que é o percurso, os desafios, Flávia? Né? Eu acho que eu vou dar uma resposta que vai responder os dois posicionamentos, o seu e o do Paulo. O aluno, ele não tem a maturidade desenvolvida para priorizar. Então, o aluno que está no ensino coletivo, ele quer sempre ficar em dia com a matéria, porque ele acha que ficar em dia com tudo vai garantir a aprovação. Uma conta simples para vocês entenderem, tá? Um aluno que está no pré-vestibular tradicional tem uma média de 30 a 36 horas de aula. E quanto tempo esse aluno tem de estudo líquido? De 15 a 18. Então, o que sobra para ele na semana é de 15 a 18 horas sem nada. Líquida para ele sentar o bumbum na cadeira e estudar sozinho. Que é exatamente isso que vai fazer com que ele passe, correto? Sim. Só que, veja, são 36 aulas. De 30 a 36 aulas. Nem se ele estudasse 1 hora por dia ou 1 hora por semana aquela matéria, ele conseguiria ver todo o conteúdo. É uma média ali de 25 a 30 conteúdos diferentes por semana. Só que o aluno ele tem de 15 a 18 disponível para estudar. Então, como ele encaixa as aulas que ele vê em estudo? Porque o que vai trazer aprovação, como eu disse, não é a quantidade de aulas que ele assiste. Porque se ele assiste, e aí é a área de vocês, vou me meter. Ele assiste essa aula. Se ele não estuda depois individualmente, quanto tempo demora para ele esquecer aquilo? 1 mês ele já esqueceu 90% daquilo que ele viu. Então, essa é a principal dor, Paulo. É o aluno não saber priorizar as matérias e fazer a gestão do tempo dele. O que ele vai estudar mais e o que ele vai estudar menos. E as famílias também sentem essa dor, porque elas trazem muito para nós no CRF, Paulo, a seguinte frase: os resultados não traduzem a dedicação do meu filho. Vocês percebem imaturidade emocional? Muito, para tratar
não é uma pressão, talvez, às vezes, muito forte, que o aluno tem que estudar e que ele tem que passar de ano? A escola não faz esse tipo de pressão? E como assim respeitar a imaturidade dele nessa fase? A alta performance exigida, a comparação com os amiguinhos, a comparação entre os pais, né? Tudo isso vai causando muita instabilidade emocional e vai gerando dúvidas. Essa questão que o Paulo trouxe, de o aluno ficar muito preocupado de decepcionar os pais, porque sabe que tem aquela expectativa criada, né? Ou que tem que performar porque a escola está esperando um resultado dele. Eu acho que o pior de tudo, Flávia, é ele ter que, com 16 anos, 17 anos, escolher o que ele vai fazer pro resto da vida. Exato. Só o fato disso existir já coloca um sobrepeso que eles não têm maturidade emocional para poder lidar. Né? Uma das coisas assim que eu percebi quando meu filho estava no 3º colegial, e aí eu tenho uma percepção diferente, é assim, que a escola ela fica numa posição de que ela quer que os alunos passem a qualquer forma, de qualquer modo. Mas assim, às vezes eu percebia que não tinha tanto essa percepção por ser psiquiatra, né, e por estar naquele papel de mãe, se aqueles alunos estavam preparados para toda aquela pressão e se eram momentos realmente deles darem esse passo para a faculdade, entendeu? Tem muitos pais que até comentam mesmo, que preferem que o filho tire um sabático do que vá direto para a faculdade, fazer 1 ano, 2 anos. E a gente sabe, né, na vida adulta, profissional já, né? O que é 2 anos, 3 anos, 4 anos que seja para entrar na faculdade, com a diferença que isso vai fazer lá na frente. Né? Exatamente. Mas quando eles estão nessa idade, e eu trabalho muito isso dentro da terapia, essa questão de que eles acham que eles estão atrasados. Eles trazem uma percepção de atraso, de que, nossa, 2 anos parado é muita coisa. E às vezes acabam até escolhendo... Mas assim, eu percebia também, por exemplo, na reunião de pais na escola. Não era só uma percepção deles, mas era uma percepção que já vinha da escola, não, entendeu? Sim, uma percepção plantada neles. E plantada neles, plantada nos pais. Porque aí, quando você vai numa reunião escolar... Que não tem nada difícil isso, né? É uma reunião escolar. E aí, o diretor lá fala de uma maneira... para os pais, como se fosse aquele último ano, o último momento. Que a última atacada. A última atacada. Já pensou? É tudo nada. Se não passar, vai perder a vida. Mas eles vêm com esse peso. Vem! Mas já é uma coisa estrutural. A gente não tá falando de uma família. A gente tá falando de um sistema. Na verdade, é uma cultura. Uma cultura, Foi implantada essa cultura, Paulo. Eu percebo... Você estava falando dessa questão do conteúdo e tudo mais... eu dei aula, né, em escola regular por um bom tempo. E acho que a própria escola já traz essa cultura, pelo menos no Brasil, conteudista. Muito. Às vezes a gente olha a gente era muito cobrado para dar conta da apostila. A gente nunca é cobrado da qualidade. Claro que é cobrado da qualidade da aula, né? Mas os pais muitas vezes olham assim... esse daqui na apostila não foi feito. Esse daqui na apostila não foi... E eu acho que acaba se trazendo isso também, acho que para os cursinhos. E tem umas pacientes minhas que às vezes elas estão nessa época de vestibular. E eu vejo a grade de horário delas, que elas trazem. E o que elas têm que estudar. E eu falo para elas assim, meu Deus, o seu cérebro precisa... Não bate. E eu falo assim, o seu cérebro precisa de descanso para assentar as informações. Exato. Porque senão seu cérebro joga isso... Descarga fora. E é aquela conta básica que eu fiz, né? Do número de horas de aula e do número de horas disponíveis para estudo. A conta não fecha, né? E aí eles acabam estudando para o cursinho ao invés de estudar para passar na universidade. Como se eles estivessem devendo alguma coisa para a escola. Eles já são alunos de pré-vestibular, que não precisam mais de nota, né, Paulo? E essa questão, assim, por exemplo, eu vejo, tem muitos pais que cobram até no fim de semana o adolescente, o jovem ali ficar praticamente quase... Todo momento que ele não tá dormindo, ele tem que estar estudando. E eu percebo que isso acaba sendo muito prejudicial. Acaba não tendo momento de lazer. Às vezes eu falo para alguns assim, olha, atividade física é muito importante. Tem vários estudos que mostram que antes de estudar, se você pratica uma atividade física, o teu cérebro, ele vai conseguir memorizar as coisas com mais rapidez. Mas eu não tenho tempo. Porque eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo. Como que como que... Dá para trazer um pouco mais de leveza ou viver uma vida normal até nesse período? Exato. E a gente tem até essas análises dos alunos que já passaram, né?
todos eles tinham uma vida equilibrada. Então, eles conseguiam conciliar, e a gente também ajuda muito nisso, né? Deles saberem conciliar a terapia semanal, 3 vezes atividade física, o sono de 7 a 8 horas, né? Então, nós auxiliamos muito nisso. E pelo desespero, por essa ânsia, essa gana de passar logo, eles querem abrir mão de tudo e acham que se estudarem 12 horas por dia, eles vão conseguir passar. Quando, na verdade, eles estão indo em alta velocidade, diametralmente, em uma direção diametralmente oposta ao objetivo deles. Sim, quando eles fazem isso, né? Vai morrer na praia, talvez até mais longe, porque daí eles já chegam pro próximo ano extremamente desgastados, desacreditados, né? Então, acho que chega até pior do que quando tava. Mas, respondendo a sua pergunta, Paulo, os pais, eles precisam ter consciência de que o papel deles nesse período de pré-vestibular é dar abertura e apoio. Então, tem muitos pais que querem acompanhar resultado, tem muitos pais que querem saber se o aluno está entregando determinada coisa, se entregou todas as redações semanais. Claro que isso vai muito de perfil de aluno para aluno. Tem aquele aluno que não quer saber de nada e precisa mesmo dessa supervisão. Mas vamos falar aqui daquele aluno que tem um mínimo de responsabilidade, né? Sim. Aquele aluno que tá... Que é a maioria, né? Então, os pais, eles precisam entender que dar este suporte e participar da vida acadêmica deles significa uma escuta ativa. Significa não perguntar, mas acolher quando o aluno vier com alguma frustração. Por exemplo, nossa, não fui bem no simulado e tal. Nossa, mas você estuda 12 horas por dia? Não foi bem? Esse é o impulso natural, né, dos pais. Nossa, mas não passou esse ano de novo? Né? Mas você só estuda. Você só estuda. E por que não foi bem? E como seria a frase, né? Que sempre, né? Como que é? A sua tarefa, a sua missão é só estudar. Você não sabe fazer isso bem feito. E qual que seria, assim, uma forma, não digo ideal, mas mais saudável para os pais lidarem com essa acolhida, com essa escuta? Como... Exemplos, tá, Paulo? E aí você pode me auxiliar bastante nisso. Nossa, filho, eu entendi que você não foi bem na redação, que você não foi bem no simulado. O que você acha que faltou? Tem algo que eu possa fazer por você? Olha que diferença. É muito diferente. Tem algo que alguém possa fazer por você? Porque se tiver, a gente pode conversar e ir atrás desse profissional. Não, é muito diferente, né? É muito diferente. Soa totalmente diferente. Às vezes, até o ambiente. Então, avaliar. O seu ambiente de estudo tá propício? A cadeira, ou tá estudando dentro do quarto. Estudar dentro do quarto é terrível. A cama ali convidando o tempo todo. Sim. Tem um outro ambiente para você estudar? Né? Porque essa sensação do aluno do tudo ou nada, né? A sensação, a percepção dele de um fracassado. Nessa fase. Nessa idade, né? Nessa idade. É uma coisa que bate tão pesado. Forte neles, né? E outra, a gente tá... não ir bem numa prova, ou em várias provas em um ano... aquilo fosse constatar que ele é uma pessoa que não tem capacidade. É muito resumido para a complexidade humana, né, Flávia? Que não vai saber na vida mais, né? Exato. Mas é essa percepção que parece que eles têm naquele momento, né? Sem contar a cobrança, a gente falou aqui, né, da cobrança da escola e da cobrança da família. Mas a gente ainda não falou que a maior de todas é a deles mesmos. É deles mesmos. É deles mesmos. Eu falo para algumas pacientes, assim, se eu fosse fazer um vestibular hoje, eu acho que eu iria pessimamente mal. Porque o que é cobrado, o conhecimento, é um conhecimento muito geral e ninguém é capaz de... Contanto que profissionais excelentes, profissionais que são referências, são profissionais que são muito bons em uma coisa. Posso te contar uma fatalidade? Sim. Tá? Uma notícia que aconteceu na semana passada. Uma aluna tirou vestibular medicina público, tá? Só pra gente ter ideia em números do quão é cruel e do quanto de apoio eles precisam. Uma aluna tirou 39 de 40, 10,3 de 11 e 9,5 de 10. Medicina pública, ela não passou e não tem possibilidade de ser chamada. Oi? Ou seja, tem que ser quase perfeito. É pior do que concurso público. É 100%. Eu até arrepio.
Porque e já tinha acontecido na mesma universidade um outro caso em 2019 e agora volta a se repetir. 39 de 40, 10,3 de 11 e 9,4, 9,5 de 10. Ela ficou tão longe que ela não tem possibilidade de ser chamada. Tão longe. Teria que ser que nota pra elas ter 10, possibilidade? 10 De tudo. 10 de tudo. 10 10 de tudo. 10 de tudo. Não pode errar. 10, 10, 11. No caso, a redação valendo 11. Não pode errar. Então, é uma situação de extrema pressão para adolescentes que tem dificuldade de escolher a roupa que vai sair, que não sabe escolher as amizades ainda, que não sabe lidar com as emoções em relação aos namoradinhos. Eles não têm a maturidade, né? Assim, das coisas mais básicas da vida, quanto mais lidar com isso, gente. É muito cruel. Você simplesmente tem que ser perfeita, É né? muito cruel. Se não for perfeito, não... Quantas vezes eu já escutei a pessoa falando assim, nossa, a faculdade tá sendo muito mais tranquila que o pré-vestibular. Mas com certeza. Mas com certeza. Bastante, né? Então, esse apoio, os pais, eles precisam primeiro tomar ciência, porque na época dos pais, era fazer o vestibular, procurar o nome na lista e saber se passou ou não. Não passou, volta pro cursinho e estuda de novo mais um ano, né? Hoje em dia, cada vestibular tem um estilo de prova. Vamos pegar o exemplo de medicina. Eu vou fazer medicina USP, medicina pelas universidades do Enem e medicina Unifesp. Cada prova tem a sua especificidade e não são especificidades, assim, básicas, tranquilas de lidar. São especificidades, são peculiaridades. São peculiaridades, é uma coisa bem marcada. Então, o aluno, além de saber o conteúdo, ele tem que saber como lidar com cada prova, né? São datas diferentes, resultados diferentes. Olha aí o Enem, como falamos, né? O Enem, além de você fazer a prova e tirar a sua nota, você ainda tem que ter uma estratégia para colocar essa nota. Sim. Né? Então, é a concorrência. Absurda. Tem prova de medicina, Unesp, vestibular de medicina, que a concorrência chega a ser mais de 300 por vaga. Dessa aluna que eu acabei de falar, que se você não for perfeito, você não passa. Então, eu imagino... Eu tenho 32 anos, mas eu imagino que, na minha época também, eram bem menos a concorrência, era diferente. Imagino que na época dos pais deles, era uma outra época também, né? Vocês fizeram vestibular, enfim. Então, acho que saber entender as circunstâncias do aluno e ponderar essas diferenças, mas na minha época eu estudava de tal jeito, por que você não estuda assim também? Isso é uma coisa que eu recebo muito lá na escola. E vocês têm muita incidência de transtornos psiquiátricos, assim, transtorno de ansiedade, depressão ao longo do ano? Ana, hoje nós temos um time de 4... Flávio, desculpa, perdão. Ai, Jesus. Ana, quem é Ana? Ana? Estás aí, Perdão, Ana? Flávio. Bata a palma. Flávia, hoje nós temos um time de 4 psicólogos na escola, disponíveis para eles de segunda a sexta-feira. Demais. Que legal. Entendeu? Justamente porque os laudos, né? As neurodivergências, primeiro TDAH, neurodivergências, TDAH, dislexia e tal. Mas as tags, né? Aí a tag transtorno de ansiedade generalizada. Exato. E depressão. Sim. E pro aluno, assim, eu lembro, não sei se isso existe ainda. Eu lembro que uma vez eu tinha acabado de sair do ensino médio, fui prestar para História, para Unesp. Contanto que eu passei na época. Que legal. Não foi na primeira chamada, mas eu não fui porque eu me achava muito imaturo na época para ir lá para Franca. Uai, mas você foi muito maduro de se achar imaturo para não ir para Franca. Na época eu achava assim, não vou, eu tinha 18 anos só, não vou ficar para cá. Mas eu lembro que eu fiz na prova e tinha... E algumas pessoas de alguns cursinhos vinham com uma camisa assim... Seu nervosismo é minha vaga. Existe isso ainda? Não existe mais, não graças pode. a Deus. A sua vaga já é minha, né? Sim. Eu me lembro. Mata um japonês e garanta a sua vaga. Mata um japonês e garanta a sua vaga. Gente, já falou comigo. Assim. Isso mesmo, tinha. E eu me lembro, a minha irmã mais velha, ela também foi fazer o vestibular da Unesp e eu me lembro disso. Era uma frase de um cursinho, enfim, ali de Guará, que tinha essa frase: a sua vaga já é minha. Sim. Sou nervosismo. Gente, graças a Deus, né? Essa pressão psicológica. Existe ainda, mas acho que ela é talvez mais velada, não tão explícita, Exato, né? porque até na Unesp naquela época não era assim igual hoje, né? Eram as 3 fases, um dia atrás do outro. Se não me engano, era domingo, segunda e terça. Aí chegava o segundo dia, já não tinha metade da sala. Não sei quem fazia os cursinhos, mas assim, acho que saía o gabarito,
Aí, no segundo dia, assim, já tinha, assim... Já sabia que não ia passar. Já sabia que não ia passar. Eu nem olhei o É. gabarito pra não ficar nervoso. Tá certo. Mas é porque, realmente, né? Acho que o próprio ambiente já deixa o aluno nervoso. Exato. Exatamente. Eu falo, Paulo, que passar no vestibular é 1/3 estabilidade emocional, 1/3 conteúdo e 1/3 estratégia, né? Talvez antigamente esse 1/3 estratégia não existisse. É só chegar lá e fazer a prova, gente. Qual que é a dificuldade? Sim. Hoje em dia é um peso enorme que se o aluno não tiver estratégia, ele acaba perdendo a vaga. Mas você não acha, assim, que, por exemplo, até para os pais que estão assistindo, eu acredito que sei lá, eu vou chutar, tá? 99% desses pais que estão nos assistindo, ouvindo, acho que eles não têm noção que estratégia é 1/3, né? Porque eu nunca ouvi falar, por exemplo, de pais ou de pessoas assim falando de estratégia de vestibular. Às vezes tem dentro do próprio cursinho, às vezes tem orientador, até uma psicóloga que vai lá e monta um quadro de Mas aulas que eu já vi. Um cronograma, mas é um cronograma impossível de se colocar de ser em cumprido, prática. Paulo. Impossível, Sim. exatamente. Então você acha que essa estratégia ainda não é difundida e as pessoas nem sabem? Os pais, eles não têm muita consciência. Por exemplo, tá? Olha só. No Enem, as maiores TRIs, ou seja, a possibilidade de maior nota são matemática e redação. Só que a prova de matemática, ela vem com 45 questões junto com a prova de naturezas. Naturezas são 15 questões para física, 15 para biologia, 15 para biologia, química e física, 15 para cada uma, tá? Só que matemática tem o maior peso. Eu finalizo a minha prova do Enem, que é extremamente corrida de tempo, com matemática, ou eu finalizo com naturezas? Eu acho que você finaliza com matemática. Não, você precisa finalizar com natureza. Porque se você não tiver tempo no final da prova e tiver que chutar, você vai chutar o que tem o menor peso e não o que tem o maior. Boa! Isso é uma... Entendeu? Eu não fiz nenhuma estratégia na minha cabeça, eu só chutei. E chutei errado, por isso que eu não daria certo básico, mas isso influencia na nota? Porque se você perde uma questão em matemática, sua nota despenca 15, 20 pontos. Se você perde uma questão de física, química ou biologia, sua nota despenca 3, 5 pontos. Então, como você vai arriscar chutar a prova de matemática? Sim. Você não pode. E aquilo que o pessoal fala Então, isso é básico, muito. tá? Isso é um exemplo de estratégia só para os pais que estão nos acompanhando, para eles entenderem um pouquinho do que se trata e como essa parte da estratégia interfere 100% na nota. E aquilo, por exemplo, assim, primeiro faça as questões que você tem mais facilidade e depois você faz as que você tem... As mais difíceis. Isso realmente é uma estratégia que funciona ou não? Não pode ser baseada no que o aluno acha. Porque a TRI do Enem, ela é feita pós-prova. Eles pegam o espaço amostral daquele ano e vão ver quais questões a maioria das pessoas acertaram. Essas questões têm um peso maior. TRI, que quando você diz, é o quê? A teoria de resposta ao item é o sistema de avaliação / correção do Enem. Que é feito toda uma análise estatística para conseguir dar a nota do aluno. Porque ela não é uma relação direta entre número de acertos e nota. Tem gente que acerta menos e tira uma nota maior de quem acerta mais. Chocado. Mas, assim, falando um pouquinho mais de saúde mental, como que você acha que o professor, como uma referência de um adulto, ele tem que lidar com esse aluno nessa fase com tantas dificuldades? É muito importante a sua pergunta, Flávia, muito pertinente, na verdade. Porque tem professor que não tem essa visão de equilíbrio, que acabam falando que o aluno tem que estudar 12 horas, falando que o aluno tem que deixar mesmo de fazer atividade física, sabe? Então, já vi pressionar ainda mais. Comparar. Tem professor que compara aluno com aluno. Então, assim, tem professores... Ridicularizar a nota. Tem professores que acabam fazendo um desfavor, sabe? E isso é muito triste. Porque, como você bem disse, professor ocupa um lugar de fala extremamente importante na vida do aluno. O que aquele professor fala, os alunos ali de ensino médio, eles levam como verdade absoluta, acima da verdade ou acima do posicionamento dos pais. Então, o professor, ele carrega um peso, uma opinião, uma influência absurda na vida daquele adolescente. E muitos são irresponsáveis, sabe? Já vi muitos casos de professores falando que tinha que diminuir a quantidade de banho, que as meninas não podiam ficar indo no salão de beleza pra fazer sobrancelha, fazer unha, que era perder tempo, tinha que estudar.
entendeu? Então, Que grave isso, é né? muito Não grave. podia fazer mais amizade, eu já vi isso numa reunião. Não podia, os namorar também não pode, E né? não pode namorar, não Namorar pode ter mais jamais. amizade. Não dar uns Cristiano. beijinhos na Eu já boca, vi não pode, não. Eu já vi caso de terminar, ó, agora eu vou começar o vestibular, a gente vai terminar. E quando a instituição, ela tem aquela sala ou aquela turma que tira as melhores notas e eles separam e se o aluno diminui a nota dele, ele tem que sair daquela turma. Eu passei por essas humilhações. Como que você vê isso, né? É muito complicado, né, Paulo? Ai, meu Deus do céu. O trabalho de conscientização. Se o pai não tem, o aluno, desculpa, o adolescente ali, ele não tem um apoio de psicólogo, psiquiatra e tudo mais, né? Mas pelo menos que a família faça esse trabalho de conscientização. No sentido de que a sua nota não é o que vai te definir, tá tudo bem você voltar para a turma com menor nota, vamos estudar, o que você precisa, vamos acolher, buscar para você voltar. Ou, poxa, quantos resultados de vestibular a gente já viu de alunos, Flávia, que não ficavam nas primeiras classificações e conseguiu a vaga de quem sempre ficava. Então, sempre ter essa conscientização e mostrar esses dados, né? Para eles não se sentirem, então, excluídos, é muito ruim. Então, assim, a gente pode resumir de forma, né, mais estratégica aqui, dizendo para os pais que estão assistindo. A melhor forma é ser parceiro, estar junto, tentar entender junto com o filho. Ter paciência. Muita. Sim. Não pressionar, entender a hora que ele... Entender até que o filho, né, Flávia, ele não tem ainda uma maturação nem neurológica ainda para lidar com essas pressões e com essas responsabilidades. Acho que, assim, não passar essa ideia para o filho de que o que ele é, ou o amor que esses pais têm, vai definir pelo resultado que ele for ter naquele vestibular. Flávio. Então, eu acho que mais... Mas assim, o que você gostaria de que os pais soubessem aqui pra gente finalizar? Tá bom. Que o processo atual é muito diferente do processo, né, de antigamente. E que os alunos, atualmente, essa geração, eles precisam de validação. E essa validação vinda dos pais em conversas, acolhimento, escutativa, estar pronto para ajudar e não para julgar, é o que vai fazer uma diferença enorme. Na verdade, é o que vai até trazer esse filho para próximo. E, por exemplo, como nós falamos, até diminuir um pouco a influência desses professores que acabam, né, tendo uma postura negativa. Sim. Então, quando o aluno ele se sente acolhido e tem esse espaço dentro de casa, de poder contar com os pais, de compreender, e lembre que nós estamos falando aqui da média, né? Da maioria dos alunos que realmente se dedicam. Isso interfere 100% no resultado e pode ter certeza, você vai ter um filho muito mais saudável dentro de casa, pronto para enfrentar qualquer desafio, porque ele sabe que independente do resultado, a família dele, a porta da casa dele vai ter sempre aberta para acolhê-lo. Raíris, talvez seja um momento em que os pais e filhos têm que estar mais próximos, exatamente, né? Mais acolhido, mais... Né? Olha, Raíris, se você tivesse ali me orientando na época do meu vestibular, seria tão diferente. Pena que quando eu estava terminando o ensino médio, talvez você ainda estava na 6ª série do ensino fundamental. Faz tempo, né? Exato. Mas estamos aí para atender essa geração. Exato. Os melhores comentários, os 3 melhores comentários vão ganhar a caneca do Surtadamente. Não essa que a Flávia quase quebrou. Então não esqueça, gente, de comentar, de se inscrever no canal, de apertar o sininho. Porque se você não aperta o sininho, se você não se inscreve no canal e principalmente, se você não comenta, o YouTube vai achar que você não gosta dos nossos vídeos. Então, se você faz isso, o YouTube sempre vai sugerir os nossos vídeos para você. E também não se esqueça de se inscrever no Instagram e também no TikTok, @surtadamente_podcast, também no Instagram dessa maravilhosa com a pele mais saudável do mundo. Doutora Flávia Sano. Mas olha, eu não posso esquecer de agradecer o nosso patrocinador, Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Muito obrigada pelo patrocínio. Porque sempre tá com a gente. Sempre tá com a gente. E o pessoal vai te encontrar aonde? Legal, no Instagram, @curso.rairisfaete. Estaremos por lá dando muitas dicas, né? Muito legal acompanhar o nosso Instagram. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigada a você. Foi maravilhoso. Que bom, obrigada. Prazer é meu. Muito bom mesmo. Gente, então até semana que vem. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.